E é isso aí, pessoal, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Hoje, os nossos convidados aqui e eu vamos debater sobre um assunto bastante em voga, na verdade, um pequeno posso colocar como problema? Acho que não, mas Acho comportamento... desculpa, tá, foi mal, vou ficar quietinho. Um comportamento que vem crescendo cada vez mais. E como isso tem afetado a nossa sociedade, o uso das redes sociais. O que elas têm de bom, o que elas têm de ruim. E vamos lá. Boa noite, senhores. Como vocês estão? Olha, eu estou bem. Obrigado por perguntar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Boa vida. A gente vai falar de um tema que vai mexer com o emocional de uma galera. Mas tem que falar, né? Não é bem? Justamente. Boa noite, Eros. Boa noite, Zaratos. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um tema bastante polêmico. Nós temos aí opiniões parecidas e discordâncias também, né? Em alguns pontos, com certeza, nós teremos. E quem quer começar a dissertar sobre o tema? Eu posso? Pode, fique à vontade. À vontade. Que coisa fofa. Cara, normalmente não é você que começa, né? Então... Geralmente não sou eu, né? Geralmente sempre deixo a palavra para vocês primeiro. Olha, não sei se você percebeu, hoje eu, geralmente, né, nos últimos episódios, eu tenho sido o segundo a cumprimentar o pessoal. E hoje eu deixei um tempinho aí para que o nosso amigo Eros começasse. Estamos quebrando paradigmas hoje. Sim, está sendo uma coisa maravilhosa. Paradigma, inclusive, que me faz lembrar as redes sociais, que foram um verdadeiro paradigma na nossa sociedade, né? Quando elas começaram, não tinham um uso muito frequente. Eu mesmo me lembro, agora eu vou revelar a idade, né? Eu me lembro de quando surgiu o Orkut, né? Canais IRC, MSN, coisa do gênero. E antigamente as pessoas tinham bastante vontade de fazer parte do Orkut, né? Porque era uma comunidade fechada, não era tão fácil de você entrar. Mas com o tempo as redes sociais foram se popularizando, né? No começo eu acho que eu acho que elas ainda têm uma certa utilidade quando você fala em divulgação de conteúdo, reencontrar pessoas que você não vê há muito tempo. Ela provoca, sim, uma proximidade, né? Não vou dizer proxêmica, mas uma proximidade entre as pessoas. Só que hoje em dia, o comportamento das pessoas na rede social tem me deixado extremamente assustado. E já falei aqui mais de uma vez, né, que já faz um tempo realmente que eu não utilizo redes sociais por conta desse tipo de comportamento, né? E então, o que parecia ser um bem antes, hoje eu enxergo mais como o mal que a rede social faz às pessoas e ao comportamento delas, que acaba se estendendo à sociedade como um todo, por incrível que isso possa parecer. Mas enfim, eu acho isso bastante preocupante, pelo menos essa é a minha opinião inicial. Claro. Eu vou iniciar, Zaratos e Eros, uma frase interessante que eu li tempos atrás, de um sociólogo norte-americano, Charles Cooley, que ele diz assim: que prática estranha é essa que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã e, em vez de conversar com a esposa e os filhos, segura diante de seu rosto uma espécie de tela na qual está inscrita uma rede mundial de fofoca. Essa frase foi escrita, né, pelo Cooley e proferida em 1909, e ele se referia na época ao jornal impresso. Era uma novidade da época. E naquela época, né, que surgiu os jornais, as pessoas elas começaram a levantar várias questões sobre o novo, né? Então era uma prática até então não tão comum, e as pessoas já começam a olhar quais serão os resultados, né, que essa nova prática irá gerar.
Então, costumes anteriores podem ser deixados de lado, etc. Né? Muitas coisas levar em consideração. Essa frase, embora ela seja bem antiga, ela também nos remete ao nosso momento, porque assim que as redes sociais elas começaram a ter aí uma grande evolução, nós também tivemos, né, vários pensamentos sobre questões do nosso cotidiano, como, por exemplo, o próprio jornal, revistas, né, a TV, entre outras práticas que nós tínhamos. Nós começamos a pensar o seguinte: as redes sociais podem nos trazer vários prejuízos. Nós deixaremos de ler mais, nós deixaremos de ter um contato mais próximo com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? E isso é uma coisa que é natural do ser humano. Ele nos traz aí uma série de questionamentos. Eu trouxe essa frase aqui para justamente colocar para vocês que não importa o ano, né, que não importa o tempo, todo o novo terá questionamento. E eu começo a dizer aí sobre o ponto positivo das redes sociais, é que ela é totalmente necessária para nós, né, o nosso meio, ele nos faz querer ter uma proximidade com as pessoas, e as redes sociais, ela nos trouxe aí uma série de benefícios, né, como nos conectar em segundos aí com pessoas de outros países, maior rede de contatos, informações em tempo real, notícias sobre o cotidiano, empregos, propagandas sobre serviços de utilidade pública, né, e atingir um público específico sem investir muito dinheiro em propagandas publicitárias. Vocês viram aí que essa última eleição presidencial, por exemplo, o próprio presidente do Brasil, ele utilizou as redes sociais para ganhar o seu público, né? E, ao contrário disso, nós temos aí hoje também vários pontos, né, negativos, porque assim que cresce, né, uma gama de pessoas aí utilizando redes sociais, principalmente o Instagram, onde pessoas, né, utilizam muitos filtros em fotos, né, e isso faz com que outras pessoas tentem acompanhar perfis surreais, né, e muitas pessoas acabam tendo problemas psicológicos, crise de ansiedade, uma vida cheia de aparências, né, que induzem as pessoas a tentar se igualar, idolatrar, mudança de comportamento, problemas em relacionamentos, trabalho também, né, devido ao tempo nas redes sociais, nos faz aí gastar um tempo maior nas redes sociais, em debates, em publicação de fotos, em curtidas, aí a pessoa já fica um pouco constrangida porque vai ter dislike, enfim, uma série de problemas, né? Outra frase interessante também, de um dos maiores filósofos aí que nós temos, que muitos conhecem como Agostinho, outros conhecem como Santo Agostinho, ele proferiu a seguinte frase: não sacia a fome quem lambe pão pintado. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, pegar uma foto de um pão pintado em uma folha, não adianta. Aquilo ali é só uma aparência de um pão, ele não vai matar sua fome, porque ela não é a realidade, né? É muito perigoso tentar imitar algo que está travestido do real, porque isso traz sérias consequências. Como eu mencionei agora há pouco, sobre você tentar se igualar a perfis inexistentes. A pessoa nas redes sociais, ela vai demonstrar, a pessoa, né, ou as pessoas, elas vão demonstrar um certo contentamento, uma certa felicidade, que muitas vezes não acontece no pessoal e no dia a dia, né? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês concordam e discordam aí do que eu falei? Antes de passar a palavra pro Eros, eu queria só levantar uma coisa, né, cara? Você falou, por exemplo, das pessoas que hoje veem perfis no Instagram, fotos, né? E isso aumenta a ansiedade dessas pessoas. Eu creio que o Eros vai trazer uma informação um pouco mais embasada sobre isso que eu vou falar, mas eu acho que o principal problema
hoje das redes sociais e o que causa essa ansiedade, nesse ponto eu não culpo a rede social, mas talvez o vício que as pessoas geram em cima dela e o fato de que hoje as redes sociais mantêm você dentro de uma bolha, né? Então você fica muito pouco exposto ao mundo, né? De verdade, você fica fechado aos seus próprios ideais e suas próprias ideias. Mas quanto à questão do comparar-se a outra pessoa, eu não culpo as redes sociais por isso, porque o ser humano ele já faz isso há muito tempo. E o que causa, na minha opinião, essa questão de que aumenta, né, a ansiedade e talvez até depressão nas pessoas seja justamente o fato delas não se aceitarem como são, embora eu tenha minhas divergências dessa expressão, mas quererem ser sempre a outra pessoa e esquecem que aquilo ali, como você falou, é um pão pintado, não é um pão de verdade. Eu acho que, assim, na minha concepção, vai muito mais pro lado pessoal, comportamental e psicológico da pessoa do que da própria rede social em si, neste ponto, tá? Principalmente neste ponto. Sim, sim. E outra coisa também, Zaratos, é que na nossa época, por exemplo, as coisas eram um pouco mais complicadas para você ter esse acesso. Então nós fomos crescendo, acompanhando essa evolução, e nós tivemos, entre aspas, uma certa educação digital, que hoje eu vejo que muitos pais não têm, e os seus filhos já nascem com um smartphone nas mãos, né, um computador ali para ter um acesso sem muitas restrições, e isso acaba por afetar também, né? Sim, eu acho que sim, mas agora eu quero ver o que o Eros trouxe pra gente. Ele disse que andou fazendo uns levantamentos aí, trouxe alguns estudos reconhecidos por médicos reconhecidos no mundo inteiro e que já publicaram vários livros. Mentira, não falou nada disso, eu só disse que trouxe alguns dados pra gente e eu quero ouvir. Não, assim você me complica. Assim você me complica um pouquinho, né? Mas tudo bem. Eu, nos estudos, inclusive acadêmicos e etc., a gente viu um pouco sobre esse tema, né? E eu quero começar com uma frase que eu ouvi de um dos meus professores, que estava falando justamente sobre a psicologia do desenvolvimento na adolescência. Ele disse a seguinte frase: o corpo virtualizado incomoda. Eu acho que é uma frase que marca, né? O corpo virtualizado incomoda. Forte. Imagina só... Bom, imagina não, tenho certeza que os senhores já viveram isso. E quem nos está ouvindo, possivelmente também. Você está conversando com uma pessoa e essa pessoa saca o celular para responder uma mensagem de alguém que não está ali. Ela está conversando com você que está ali e está conversando com alguém que não está ali. Quando a gente tem essa questão do estar onde não se está, a gente chama isso de virtualização. É simplesmente estar onde eu não estou, né? Como vocês mencionaram no Instagram, eu posso estar em qualquer lugar que não seja onde eu estou. Sim. Então, o quanto incomoda aos senhores alguém no celular enquanto vocês estão conversando? Posso dizer para você o que eu penso? Pode. Eu tive uma experiência muito complicada logo do WhatsApp, por exemplo, em que a comunicação ficou ali muito facilitada. Eu gosto muito de karaokê, apesar de não cantar tão bem assim, mas também não canto tão mal. Eu convidei um bom amigo, né, um dos melhores aí, para ir nesse karaokê, pra gente tomar uma cerveja, cantar um pouco. Cara, desde o começo até o final, praticamente nós não trocamos uma palavra. Tomei a minha cerveja, cantei, fomos embora e ele o tempo inteiro no celular. Foi uma frustração assim que você não tem ideia. Foi naquele momento, né? Foi como se eu tivesse perdido a importância. É exatamente esse tipo de coisa que causa. Ou você já tentou falar com alguém que não sai do celular? Por exemplo, você não estava numa conversa com aquela pessoa, porque aquela pessoa está no celular, você tenta falar com ela, ela nem escuta você chamar. Acontece. Ela está totalmente virtualizada. Já passou por isso, Zaratos?
Ô, cara, desculpa, eu tava respondendo aqui umas mensagens no WhatsApp e não escutei o que você falou. Você pode... Nossa, essa foi boa, cara. Essa foi o exemplo perfeito. É exatamente essa sensação que você acabou de causar em todo mundo que está ouvindo esse podcast neste momento, que a gente tenta evitar. É o corpo virtualizado, né? É exatamente isso. Tem inclusive uma frase que as pessoas costumam, né, colocar como se ela fosse de Albert Einstein, mas na verdade não existe nenhuma relação real com ele, né, pelo menos não comprovada, que é uma frase que circula bastante, né, na internet, que é aquela: temo o dia em que a tecnologia se sobreponha à nossa humanidade. O mundo só terá uma geração de idiotas, né? Justamente falando sobre as pessoas que dependem tanto da tecnologia que elas param, inclusive, de pensar, né? E esse é um dos fenômenos que eu vejo acontecendo nas redes sociais, embora eu não ache que ela seja o verdadeiro causador desse tipo de fenômeno, mas ele potencializa bastante. Sim. Olha, para ser bastante honesto, a gente tem passado por muitas transformações nos últimos 20 anos. Muitas transformações no que a gente considera como o nosso natural, o nosso real, né? Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2020. Em 1990, por exemplo, era inconcebível o tipo de vida que a gente tem hoje. Ninguém imaginava que a gente teria um computador em nossas casas, porque apesar deles terem sido usados corporativamente desde os anos 70, eles só popularizaram nas residências depois de 95. Então, sei lá, nos últimos 30 anos a gente tem sofrido muito com esse avanço tecnológico. Impactou não só o nosso cotidiano, como também as nossas relações interiores e exteriores. Por exemplo, uma criança que nasceu, sei lá, há 5 anos, daqui 5 anos ela não sabe viver sem um smartphone. Hoje ela usa como método de entretenimento, e daqui 5 anos vai fazer parte da vida dela. Eu, por exemplo, vou fazer igual aos árabes, vou denunciar a minha idade. Para você ter uma ideia, eu fui ter o meu primeiro celular, que não existia smartphone ainda. Foi antes do primeiro iPhone. Nossa, é triste, né? Antes do primeiro iPhone, eu ganhei um celular daqueles da Nokia, que tinha o jogo Snake, né, que é aquele jogo da serpente, que é um famigerado jogo maravilhoso, inclusive. E diga de passagem, até hoje o melhor jogo de celular que foi criado até hoje. Isso, e em segundo lugar, Flappy Bird. Quem não conhece, pesquise que você vai passar raiva. Então, quando a gente fala sobre isso, eu, por exemplo, fiquei numa época que o celular era só para receber ligação, para os meus pais saberem onde eu estava quando precisar, porque eu era adolescente. Agora, hoje uma criança já nasce fuçando o celular. Você pode perceber que crianças que não aprenderam a falar já sabem desbloquear o smartphone. Já começa por aí. E o consumo de informação, ele não é só por via textual, né? Então, antigamente, a gente demorava, sei lá, 5 anos da nossa vida para começar a absorver conteúdo escrito. Hoje em dia, essas crianças conseguem absorver conteúdo via oral, que é o quê? Vídeos do YouTube, né? Que é a terceira rede mundial mais usada no mundo. Vocês sabiam disso? O YouTube é considerado uma rede social e é a terceira mais usada no mundo, perdendo só para WhatsApp em segundo lugar e em primeiro lugar, Facebook. Claro, interessante. Para vocês terem uma ideia de como e quando eu falo assim de primeiro lugar, eu estou falando de 94% dos usuários que estão entre 15 e 24 anos. A maioria deles tem. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um dado técnico, já que vocês falaram tanto de dado técnico. O ITU, que é a União de Tecnologia da Informação, que ela é global, em 2017 divulgou o seguinte dado: 3,7 bilhões de usuários na internet, isso em 2017, tá? Em países desenvolvidos, 94% dos usuários têm entre 15 e 24 anos. E o CETIC
em 2016, liberou o dado que 107,9 milhões de usuários de internet estão no Brasil. Ou seja, metade da nossa população. Metade da nossa população usa a internet ativamente. E quando a gente fala sobre usar a internet ativamente, a gente está falando sobre o que os psicólogos hoje em dia chamam de cybercultura, que é uma cultura concentra em aplicativos, em tecnologias que tem a internet como epicentro, né? Então, você utilizar Facebook, você utilizar Twitter, Instagram, para quem está solteiro, usar o Tinder aí da vida e afins, né? Todas essas metodologias têm a ver com a cybercultura. Usar um smartphone que depende da internet para verificar a previsão do tempo também entra como cybercultura, tá? Então, e essa cultura, ela teve um início junto com a popularização dos computadores, né? E, não sei se os senhores sabiam, a primeira rede social que existiu chamava 6 Degrees, no final da década de 90, nos Estados Unidos, né? E eu vou chamar a atenção dos senhores para um evento muito interessante que acontece, que vai de encontro a tudo que vocês falaram, porque tudo que vocês falaram, eu vou repetir, de maneira técnica, tá? Nas redes sociais, a gente pode escolher o que vai ser exposto ou omitido sobre nós mesmos, certo? Exatamente. A psicologia chama isso de estetização do self ou negociação de identidade. Eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso mostrar os meus defeitos. E isso gera um problema muito grande no outro, né? Porque, como o Ben falou, a foto do pão pintado no Instagram do outro mostra o pão que aquele comeu. Não significa que ele come aquele pão todos os dias ou que aquela é a realidade daquele. Aquilo pode ter sido só um evento. Por exemplo, eu postei fotos minhas no meu Instagram de quando eu fui para a Argentina. Eu não moro na Argentina, eu não vivo para a Argentina, eu fui para lá uma vez só. Eu quis compartilhar, olha, para você ter uma ideia, eu quis compartilhar um momento que para mim estava sendo feliz, para que outras pessoas vissem. Como que isso pode ser interpretado pelo outro também? Pode ser interpretado como: eu queria ter essa vida, mas não tenho, então eu começo a me sentir mal por isso. Eu queria estar lá, mas não estou, começo a sentir inveja disso. Não por mim, mas eu estou falando de coisas que inclusive eu já senti, né? Vendo fotos de outras pessoas em outros lugares. Então, gera isso no outro, né? E aí é que tá. Nem sempre o que eu vejo na internet é a realidade, eu tô vendo só uma faceta, né? E a exposição dos itens que eu escolho expor, elas acontecem de acordo com as circunstâncias, com as pessoas que são envolvidas e com a contraposição dos interesses dos envolvidos. Entende? Por exemplo, a gente está fazendo uma exposição aqui para pessoas que são consumidoras da cybercultura. Mas não significa que eles são dependentes disso ou que isso seja uma coisa ruim. Estamos colocando apenas uma faceta de todas as nossas opiniões. Uhum. Né? Exatamente. E não só isso, né, Eros? Assim, quando você fala de cybercultura, envolve muito mais do que meramente as redes sociais. Claro que ela está intrinsecamente ligada à cybercultura, né? Até explanando um pouco melhor, por que eu falei que eu não acho que sejam as redes sociais que tragam alguns fenômenos, mas que elas potencializam. Um exemplo da nossa sociedade, vou buscar bem lá atrás mesmo, a criação do rádio. Antes de ter a criação do rádio, que pode-se dizer que foi uma das primeiras socializações que as pessoas tiveram a longa distância, né? Porque as pessoas passavam a ouvir pessoas que estavam distante delas, embora elas não pudessem conversar, somente receber a informação, mas os nossos pais, por exemplo, jamais conseguiriam pensar como que acontecia a sociedade antes do rádio, né? Como que as pessoas tinham acesso à informação, como que elas viviam, né? E esse fenômeno veio se propagando, né? Hoje, a gente está nessa sociedade onde realmente os mais jovens, principalmente, eles não fazem a menor ideia de como era a época em que você utilizava um telefone só para falar, né? Inclusive com uma das minhas sobrinhas, ela viu uma foto recentemente de um telefone antigo, aquele de disco, né? E ela falou, nossa, interessante, achei bonito, mas como funcionava? Entende? Então, assim, para nós era um dispositivo extremamente simples, né? Os telefones com disco ainda eram muito usados na década de 90, era muito fácil você encontrar
geração ainda, né? Mas ela mesma se surpreendeu, mas como é que usava esse tipo de telefone? Ela está acostumada com o smartphone, né? Enfim, então, e como você falou na questão dessa máscara social que as pessoas fazem, né? Isso me faz até pensar bem o que seria, na verdade, um perfil fake na internet. Porque se você parar para pensar, a grande maioria das pessoas são perfis fakes na internet. Elas não expõem ali as suas falhas, elas não tiram fotos quando elas estão desarrumadas, sem maquiagem, enfim, ou qualquer outra coisa assim. Isso tem um porquê. Na verdade, o fenômeno, né, da internet, das redes sociais, trouxe o que os psicólogos chamam de tecnonarcisismo. É como se fosse uma dissolução do narcisismo do espelho, né? Para deixar tudo isso vetorizado. Como que eu posso colocar de uma forma mais simples? É como se fosse uma alienação de si mesmo. Entende? O que acontece com essa alienação? Que é ambígua, tá? É uma alienação ambígua, porque ela pode ser positiva e negativa. O fato da gente estar alienado de nós mesmos nos impede de viver aquilo que a gente tem que viver, que é o real, né? A gente cria uma ilusão referente aos sentidos e sentimentos, né? De que as vivências que a gente tem, elas são limitadas, entende? Não sei se eu tô me fazendo claro, não sei se eu tô confundindo mais do que explicando. Mas é mais ou menos assim, é como se eu me desprendesse da fantasia e da imaginação para camuflar a minha realidade. Eu não tô falando que o mundo não é um mundo imaginário. Pelo contrário, eu perco a minha capacidade de imaginar. Vamos colocar assim de uma forma bem agressiva. É como se eu perdesse a minha capacidade de imaginar porque eu estou vivendo uma realidade simulada. Entende? Por outro lado, né? Por outro lado, a gente fazendo essas exposições selecionadas nos permite comparar e reconsiderar algumas escolhas já feitas. E assim a gente pode também experimentar subjetivamente novas maneiras de agir sem ter que passar por isso de novo. É como se a gente olhasse, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre brinquei e falo assim, olha, quem teve a adolescência depois do fim do Orkut se lascou. Porque tá tudo registrado. A gente que teve adolescência no Orkut, essa nossa fase bestial, né? De postar besteira e de usar o famoso MSN da vergonha, acho que os senhores já tiveram também, né? Um endereço de e-mail extremamente ridículo. Sim, com certeza. Então, quem nunca, né? Eu nunca tive. Eu uso o mesmo e-mail desde a criação em 2000, sei lá, 2000. Eu também tenho um e-mail que eu uso já há muito tempo, 2000 e pouco também, né? Mas eu não deixo de ter tido o meu MSN da vergonha. Pra você ter uma ideia, o meu e-mail tem 5 caracteres. Na época que era permitido, pra você ter uma ideia de como é antigo. Pois é, né? 5 caracteres antes do arroba. Hoje o mínimo é 8. Então, essa época, né, a gente teve muita exposição de pensamentos que hoje não fazem parte da nossa vida mais, né? E aí a gente dá graças a Deus que isso não tem mais acesso para as pessoas abertamente, que nem está hoje no Facebook, né? Por exemplo, desde 2011, que é quando eu abri minha conta no Facebook, eu tenho registrado muita coisa lá. Muita coisa. E todos os dias o Facebook faz questão de me lembrar, olha, você postou isso há 9 anos, você postou isso há 8 anos, você postou isso há 6 anos. Tem esses lembretes, né? Ele ainda joga na sua cara o que você era, né? E agora, eu só quero levantar uma questão também que o Zaratos falou, que é sobre esse fenômeno de as pessoas, elas potencializarem algumas ações por conta das redes sociais, mas que isso já faz parte, né? Existe um estudo também que fala sobre uma nova criação da subjetividade, né? Das pessoas. É como se a tecnologia estivesse modificando a nossa forma de nos construirmos enquanto pessoas.
Porque aquilo que eu considero hoje importante, no caso, ter uma conversa presencial, falar olhando nos olhos, sentindo a pessoa perto, lendo as expressões corporais, tem pessoa que fica travada no mundo virtual, né? E aí a gente pode colocar, por exemplo, um vício. Eu vou ler aqui um trecho de um estudo que eu trouxe. Fala assim, olha, o uso prolongado de tecnologias impede o indivíduo de desfrutar da presença física de outro ser humano de modo adequado e ainda se coloca em condição de vulnerabilidade frente aos problemas de saúde, como ansiedade e depressão, e sociais, como solidão, perigos por desatenção, como atropelamentos, furtos, etc. O vício na tecnologia afeta diretamente o autoconhecimento e a autoestima. Modifica-se a autoestima através da comparação do self com o self estilizado do outro, gerando ansiedade, depressão e baixa autoestima. Essa parte do self com o self estilizado, basicamente estou dizendo, eu estou me comparando a minha vida inteira com a vida perfeita que o outro mostra. Então isso gera ansiedade, depressão e baixa autoestima, né? E aí, por exemplo, um dos sintomas que a gente pode levar em consideração para saber se a gente está viciado nisso, que é uma autoavaliação extremamente importante, é ver se você está preferindo ficar conectado às redes sociais, se você está desinteressado nas atividades cotidianas, ou prefere o contato virtual ao invés do contato real. O que acontece com essa geração, eu vou dizer que é bastante triste, porque, por exemplo, Ben, Zaratus e eu somos da época que a gente tinha que flertar para conquistar. Hoje em dia, tem que mandar um like ou um amei na foto. Isso não consegue entrar na minha cabeça, não dá, não entra na minha cabeça. Difícil. Não, e é engraçado, Eros, que na nossa época, por exemplo, tudo, aliás, o primeiro contato era sempre no olhar, né? Você pelo olhar ali, na escola, numa festinha específica ou na rua, você já tinha o primeiro contato com o visual. E você já imaginava, olha, aquela pessoa ali, né, ela tá interessada. O próximo contato que você tinha com aquela pessoa, você já dava um oi, puxava uma conversa. Cara, era uma coisa extraordinária. Hoje é tudo muito diferente e se adequar a isso é complicado, né? Eu diria que a coisa hoje tá tão complicada, cara, que até aquela brincadeira de festa junina, que era correio elegante, né? Que você mandava um bilhetinho pra quem você gosta. Até isso tá morrendo, cara. Morreu, praticamente morreu. As pessoas não querem mais saber de brincar com isso, né? Não. Até porque se você parar pra pensar, tem um Aí efeito... faz celular. Exatamente, tem um efeito ínfimo hoje isso, né? Porque antigamente, quando você não tinha essa conectividade toda, você mandar o correio elegante pra alguém era a oportunidade que você tinha, na época, de dar o like e o amei na foto. Era isso, né? Poxa, ele me mandou um correio, por mais que fosse uma frasezinha totalmente inocente, né? Tipo, você tá bonita hoje, coisa do gênero. Cara, isso já tinha um efeito muito maior, né? Eu particularmente, assim, o que me fez abrir mão das redes sociais foi quando eu comecei a perceber que aquilo não estava me agregando em nada, né? Eu admito, no começo eu gostava de usar as redes sociais, me permitiu reencontrar muitas pessoas, tinha um convívio divertido, que eu considerava divertido, só que eu acho que as pessoas começaram a ficar tão dependentes da rede social que eu comecei a perceber realmente isso. As pessoas ficavam muito mais tempo nas redes sociais do que fora delas, né? Eu perdia tempo com redes sociais. Quando eu falo perder tempo, eu falo perder literalmente, porque muitas vezes era besteira, coisa que não me agregava em nada. Já não me divertia de uma forma satisfatória. E o que é pior, o que mais me incomodou foi justamente começar a ver que a coisa começou a se tornar tanto uma bolha. Assim, eu acho que, na minha opinião, as redes sociais foram por um caminho errado, mas no meu ponto de vista, tá? Todo mundo pode discordar, fica à vontade. E foi justamente esse de você começar a segmentar as informações que chegavam até você só porque aquilo te agradava. A rede social, ela tem essa preocupação de simplesmente te agradar. Então, assim, você tem uma geração de pessoas que já são claro, extremamente sensíveis intolerante à frustração, né? Exato, intolerante à frustração, como você sempre coloca aí, né? E isso acontece inclusive nas redes sociais, né? Outra coisa também o que eu não me surpreendo tanto com o YouTube ser a terceira rede social mais utilizada é porque ela cria conteúdo.
né? Então as pessoas vão muito lá para poder assistir alguma coisa que seja do idiota ao mais erudito, contra no YouTube, né? Mas o que me surpreende é ele não ser a primeira, porque é o Facebook, né, a primeira? Diga, não sei. Porque uma das mudanças grandes que a gente teve, e agora eu vou falar na sua linguagem, da Web 1.0 para a Web 2.0, é que na Web 2.0 qualquer pessoa se torna co-criadora. Uhum. Porque qualquer interação social que você faz, por exemplo, antigamente você tinha vamos falar do Orkut, você tinha os scraps. O que é um scrap? É uma mensagem que você mandava para uma pessoa que todo mundo poderia ver quando entrasse no perfil daquela pessoa. Ou seja, vamos ver o que aquela pessoa falou sobre a outra pessoa, né? Então, para você ter uma ideia, vamos comparar o Orkut com o Facebook. Comparação bem rápida. No Orkut você interagia com a pessoa, ou seja, você mandava um recado público para a pessoa, certo? Que podia responder, etc. No Facebook, você fala sozinho para um monte de gente ver. Exatamente. Você expõe pensamentos. Ou seja, é sério, você transformou alguma coisa que era uma interação entre mim e o outro com alguma coisa que não existe interação. É assim, eu exponho minha ideia, certo? E você gosta dela ou não gosta dela. E como é público, existe debate. Agora a pergunta, você pode perceber que a intenção do Orkut, por exemplo, era promover a alteridade que fala, né? Que é quando você fala com outro. E o Facebook é voltado pro egocentrismo. O Facebook é eu sou eu. O Orkut era eu não publico pra mim, eu publico pro outro. Entende? E tinha os depoimentos também, que eram muito legais. As pessoas se sentiam ótimas quando recebiam um depoimento, né? E dizia assim, o que dizer desse carinha que eu conheço há pouco tempo e já considero pacas? Era uma falsidade sem tamanho. Nem sempre, cara, nem sempre. Toda relação humana é falsa. Toda relação humana é falsa. Já deixar bem avisado isso, porque se não fosse falsa, não teria segredo. Sempre tem segredo. Desculpa, ouvintes. É verdade. Não, mas é verdade. E isso acontece. E outra, né? Quem guarda segredo, né, cara? Você é muito meu amigo e fala, olha, eu vou te contar uma coisa aqui do meu trabalho, mas não fala pra ninguém. Só que, poxa, o outro também tem um cara que é excelente. E vai contar. Né? É uma proximidade aqui do que a gente está falando, né? Que é essa falsidade, né? O pior é que isso se extrapola hoje para as redes sociais, né, cara? Então, justamente. Isso aí assim, né? Aí só terminando meu raciocínio, quanto me surpreende o YouTube não ser a rede social mais acessada, né? Justamente porque você percebe que as pessoas preferem, né, esse egocentrismo, como o Eras bem colocou aí, essa autoidolatria, né, e além de permanecer na própria bolha, né, que é o que as redes sociais fazem hoje, e criar confusão. O que outra coisa também que me incomoda bastante, cara, é que, como também já foi levantado nesse podcast, acredito que foi o Eras também que levantou isso, da questão do você ser muito corajoso atrás de um teclado, né? Ali você é a pessoa que fala o que você bem entende, que você põe o dedo na ferida, inclusive até ameaça outra pessoa, mas você não teria a mesma coragem do lado de fora, você não teria a mesma coragem no mundo real, né? Então esse tipo de comportamento passou a me incomodar nas redes sociais, né? E pra mim isso foi perdendo totalmente e aqui eu falo de uma experiência totalmente particular, tá? Não tô aqui cagando regra. Isso foi fazendo com que eu perdesse totalmente o interesse sobre aquilo, né? Porque passou a não ter mais um objetivo. E eu acho que esse é a principal questão aqui. Qual que é o objetivo dessa rede social? Vocês devem lembrar que no episódio anterior não, no outro, há 2 episódios atrás, que nós falamos de cultura do cancelamento,
que eu falei que o LinkedIn se tornou aquilo que o Facebook queria ser, né? Porque quando o Facebook foi criado, foi justamente na intenção de aumentar a interação entre as pessoas. Parabéns, conseguiu. E com isso promover o currículo acadêmico, universitário e profissional das pessoas, certo? Tanto que por isso o nome é Facebook, que é o mesmo nome daqueles livros universitários norte-americanos, da qual a pessoa tem lá a fotinho, que ela passou por aquela universidade ou colégio, e tem um breve histórico sobre ela, né? Então, justamente por isso ele tem esse nome, só que ele não alcançou esse objetivo. O LinkedIn, por outro lado, continua mais focado no seu propósito, né? Então você, claro, não é tão divertido, por assim dizer, quanto o Facebook, mas ele ainda está dentro do seu propósito. E aí também vem a diferença que foi colocada aqui. No Orkut, você falava da outra pessoa e para ela, né? Você tinha que saber afagar o ego da outra pessoa. E a outra pessoa só postava alguma coisa para você, de certa forma, afagando também o seu ego. Já Facebook e outras redes sociais, nem tanto. Então, eu acho que a pergunta que as pessoas têm que se fazer, e foi a que eu me fiz, e fez eu abrir mão das redes sociais, foi justamente qual que é o objetivo disso? O que isso me traz? Né? O YouTube ainda me traz conteúdo. Se eu quiser me divertir, eu tenho vídeos que me divertem. Se eu quiser conteúdos de ciência, eu encontro. Se eu quiser conteúdo pastelão, eu encontro. Se eu quiser ver um cara banhado na banheira de Nutella, eu encontro. Né? É a mais pura verdade, não é? Infelizmente, né? Então, assim, mas as pessoas, elas preferem esse círculo, né, do Facebook, coisa do gênero, coisa parecida com isso, né? E a questão do Instagram, cara, eu me pergunto qual que é a real proposta do Instagram. Para que realmente ele serve, né? Hoje algumas pessoas usam bastante para poder divulgar seus trabalhos, seja fitness, seja culinário, seja o que for, né? Mas qual que é o verdadeiro objetivo do Instagram? Qual que é a verdadeira proposta dele? Isso eu não consigo encontrar, entende? E para mim, se eu não vejo um propósito para algo, eu acabo considerando aquilo inútil. Sim. Deixa eu aproveitar a sua linha de raciocínio. Vamos lembrar aqui que está crescendo consideravelmente também o TikTok, né? O TikTok eu acho que é uma coisa meio de modinha, não sei o que vocês pensam a respeito. Será, cara? Eu tô relativamente preocupado, porque as pessoas estão se preocupando muito em criar conteúdos rápidos, né? E colocando no TikTok é uma maneira de exposição muito grande nas redes sociais. Você está cedendo a sua imagem, né? Cedendo ali suas informações para grupos, né? Instituições que você não conhece. Você vai perdendo muito o controle, né? Eu vejo pessoas aí aumentou, inclusive, as pessoas fazendo pegadinhas nas ruas, né, com câmeras escondidas, coisas totalmente vexatórias, né? E isso me preocupa também. Eu vou colocar uma opinião muito simples. Foi o que eu falei agora há pouco. Quando a gente mudou para a internet 2.0, né, para a web 2.0, e o pessoal se tornou co-criador de conteúdo, começou a ter esse lance, né? E teve muita visibilidade. E eu vou colocar uma coisa interessante. Por que as pessoas fazem TikTok? As pessoas fazem TikTok porque elas têm visualizações. Você pode perceber que toda vez que você vê um post no Facebook de alguém que não é costumeiramente produtor de conteúdo, não cria memes com frequência, coloca assim, ó, coloca o meme, daqui a pouco coloca assim, ó, edit, 2 pontos, mãe, tô famoso. Já viu essa frase?
Eu vejo com muita frequência, eu já vi isso com uma certa frequência. As pessoas falam assim, mãe, tô famoso, porque eles fizeram uma brincadeira com uma intenção despretensiosa e aquilo viralizou. Se viralizou, você ganha notoriedade. E quando você ganha notoriedade, você se sente exclusivo. E Sim. O nosso ego personaliza a vida para que nós sejamos um caso exclusivo para tudo. Porque assim, já percebeu que quando você tem um determinado talento, ou quando você ganha uma determinada coisa, você pode falar que não. Você pode falar que não. Mas é muito provável que você sinta algo negativo quando alguém consegue a mesma coisa que você, que era exclusivo antes, ou algo melhor. Certeza. Um outro exemplo para quem nos escuta, eu não conheço o perfil do nosso público ainda, mas se você estiver nos escutando, né, ouviu dos nossos outros programas, manda um e-mail pra gente para falar quem é você, né? Não precisa falar nome, mas falar como você é, qual que é o seu perfil. Café com agregadores, sem o acento no é, @gmail.com. Então, quando a gente... Eu fui falar, perdi a linha de raciocínio. Você estava falando sobre esse ego, né, das pessoas. Sim, verdade. Nós temos o nosso ego personalizando a nossa experiência de vida, então a gente tem... lembrei, com a relação à cultura. Tá. Quando você assiste um seriado que ninguém assiste, e o seriado é extremamente bom, e aí você começa a assistir aquilo e você fala, nossa, eu me encantei por isso, é underground, só eu conheço. E aí, quando você termina de assistir a terceira temporada, a primeira temporada viraliza. E todo mundo acha que você assistiu porque alguém te indicou. Mas fala, não, eu já assisti a terceira temporada antes de sair aqui. Não é possível. Não é possível. Aí as pessoas ainda te colocam uma pressão pra você não se sentir único. Porque todo mundo... Cara, engraçado era você falar isso, porque assim, eu passo muito por isso. Já passei, hoje nem tanto. As pessoas acho que entenderam que é uma verdade. Durante um período, as pessoas, qual que é o seu Facebook? Não tenho. Como assim? Você não tem? Não, deletei faz um tempo. Como assim? O que aconteceu? Cara, as pessoas viam isso como algo totalmente fora do normal. Tem gente que até hoje acha que eu simplesmente não quero passar o meu Facebook pra eles. Ainda que eu não tenho. Você não passou nem pra mim, pô? Isso é bem comum mesmo. Outra coisa, a gente falando sobre essa questão do sentimento, até no trabalho também, né? Quando você, por exemplo, no seu trabalho você conhece específico que você sabe que a maioria não conhece, você se sente exclusivo. Daí a pouco um colega aprende alguma coisinha ali e você já fala, caramba, e agora? Né? Dá aquela sensação de eu estou perdendo importância. Justamente. É igual uma banda de rock, né? Pra quem gosta, por exemplo, você não imagina... Porque ninguém fala tanto sobre a banda X e você gosta muito dos... Daí a pouco você vê fulano comentando nas redes sociais, aí você pensa, porra, mas não é só eu que... Poxa, eu sou exclusivo para esses caras, né? Eu sou o verdadeiro apreciador. Você não. Você tá ouvindo, né? Isso aconteceu comigo em 2 ocasiões. Quando a primeira vez que eu ouvi a banda... Não é bem uma banda, né? É um grupo americano chamado Boyce Avenue. Acho que vocês devem já ter ouvido. Já falou. O pessoal fala assim, nossa, eles ficaram bem famosos, não sei o que. Tá. É verdade, eles têm um bombado no YouTube. Só que o primeiro vídeo que eu vi deles faz 13 anos. Eles estavam no começo da carreira. Só que desde aquela época, eu não sei porquê, eu comecei a desenvolver uma mentalidade um pouco diferente. Eu comecei a compartilhar tudo aquilo que eu gostava com as pessoas. Sim, e aí eu também, depois de um tempo, também comecei a fazer uma... Sim, aí eu fui nessa brincadeira. Depois disso, foi com a banda O Teatro Mágico. Também foi uma dessas, porque quando eu conheci, eu não ouvia ninguém falar. Depois que eu conheci, eu só ouvia postagem, mensagem, e um monte de galera falando, nossa, olha que banda legal, eu descobri, conheço já.
Justamente. Você lembra da época do Flogão? Cara, você acredita que eu lembro da época, mas eu não tive? Sério? Eu cheguei a criar uma conta. E eu acho legal na época porque eu sempre gostei da banda Scorpions, né? E os fãs da banda começaram a utilizar o Flogão para postar fotos da banda, colocar comentários. Cara, eu viciei tanto naquilo ali que era todo dia eu acessava para ver uma foto da banda, fazer um comentário, trocar experiência. Não era a velocidade de hoje, né? Porque para você, por exemplo, ter uma resposta num comentário, ele demorava um dia, 2 dias, né? Mas, Porque o cara, pessoal tinha muito vida, né? interessante. Hã? O pessoal tinha vida, né? Justamente. Não tinha Hoje em celular. dia. Hã? E não tinha celular pra todo mundo, assim. Não, cara, eu vou até te falar uma coisa aqui. Eu até, dando uns flashes aqui na memória, eu me lembro exatamente quando comecei a ter uma certa dependência pelo celular. Assim que não existia nem smartphone ainda, mas a minha operadora no estado de Minas Gerais, na época, era a Telemig Celular. A Telemig Celular ela foi vendida, né, para Vivo, e hoje ela se chama Vivo Minas. E na época ela fez uma promoção muito boa de torpedos, né? Você pagava, por exemplo, R$10,90, alguma coisa assim, para você ter aí um pacote de 100 mensagens. A gente não conseguiu utilizar essas 100 mensagens durante o mês, porque não era costume você falar tanto com uma pessoa específica ali, né? E aí eu lembro que começou a ter uma promoção de você pagar um valor um pouco mais alto, mas você tinha torpedos limitados para, né, a mesma operadora. E aí eu me lembro que quando eu mudei de estado, eu conversava bastante com um colega da minha cidade e a gente começou a conversar assim pro torpedo como se a gente tivesse hoje no WhatsApp. Uma mensagem em sequência, sabe? E aquilo ali começou a me criar uma dependência muito grande, cara. E olha pra você ver, mensagem de texto, cara. E fotos aí, o pessoal fala hoje de, entre aspas, né? Mandar nudes, né? Tá essa cultura um pouco complicada aí. Eu lembro na época o pessoal começou a utilizar aquele MMS, lembra disso ou não? Você pagava mais ou menos R$1 ali. Cara, os celulares, eles tinham uma câmera assim muito, muito, muito péssima. A foto era praticamente assim embaçada, mas era uma coisa muito legal. Curiosidade Então Ben acabou de confessar que ele já mandou nudes por MMS. Entendi, cara. Não. Eu sei que soou assim, né? Não sou assim não, você tá zoando. Eu tô te Estranho. zoando mesmo. Não sou assim não, porque você falou que a foto era embaçada. Então só que ele recebeu, né? Você só recebeu, exatamente. Agora, curiosidade. Mas praticamente ninguém mandava isso aí, porque a foto do Pedro, né? O MMS, ele é muito caro. Ele era R$1 ou um e alguma coisa. E a gente, pô, moleque não tinha dinheiro, né? Pra ficar colocando crédito, pra ficar mandando mensagem de, né? Mandar foto. Naquela época, R$1 era... Cara, é muita coisa, justamente. Você vai pedir pro seu pai dinheiro pra você recarregar foto. Você entendeu? Se a gente fizer uma comparação na época com o valor do dólar, na época, né? Quanto valia o real antigamente, e se você mandar uma mensagem hoje a 20 centavos, é R$1 antigamente, é o mesmo preço. É isso mesmo. A gente acha que ficou mais barato porque a gente cresceu. Isso é verdade. Não é porque ficou mais barato, porque o dinheiro foi desvalorizado. Justamente. E eu só queria comentar também uma coisa que você falou sobre essa dependência da conversa. Com essa evolução que a gente teve, a gente ganhou um sentimento novo que não existia tanto antes, né? Que é o do imediatismo. Também, justamente. Eu ia falar sobre isso agora. O que me deixa mais frustrado aí e me gerou, né, uma certa crise de ansiedade é esse imediatismo, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho grupos aqui do trabalho, tenho grupos, o próprio nosso grupo, né, para a gente montar esse trabalho que a gente faz aqui no Café com Empregadores, nós utilizamos grupos ali e a mensagem, as pessoas elas enviam e elas querem resposta muito rápida, às vezes você está ocupado. Pelo menos em mim gerou uma crise de ansiedade forte, gerou aí um certo estresse que eu fui me contendo, né, com o tempo.
e não sei se você sabe, eu cheguei até a utilizar esses aplicativos para me reeducar, que são aplicativos que bloqueiam, né, bloqueiam as redes sociais, bloqueiam certos aplicativos, e você pode predeterminar ali horários, né, para desbloquear e desbloquear, e eu comecei a fazer isso. E esses aplicativos, você, também se você for muito viciado, né, você reinicializar o celular, ele vai voltar ali ao modo comum, mas já é uma forma de você se reeducar. Existe um aplicativo, eu não vou citar nome aqui, mas você, por exemplo, configura, você começa a colocar... É uma plantinha, né? Você começa a cuidar dessa plantinha. Vamos dizer, uma árvore, por exemplo. Você planta essa árvore e quanto menos você mexe no celular, mais a sua árvore vai crescendo. Então você tem que gerenciar para que essa árvore não morra. Entendeu? Para justamente criar ali esse impacto para a pessoa tentar reequilibrar. Porque eu tive problemas, cara, com isso aí. É um Tamagotchi oposto, né? Justamente. Um Tamagotchi é um bichinho virtual oposto, bacana. Cara, e outra coisa, ousados. Eu acho que é perfil do ser humano mesmo ter esse tipo de problema, porque na época do Tamagotchi, por exemplo, eu começava a ir para aula e a gente não podia levar. Os pais não deixavam, e também na aula os professores iriam tomar de você ali para você assistir a aula. Eu comecei a ter também esse tipo de ansiedade porque eu queria chegar em casa logo para ver se o bichinho tinha, né, feito as suas necessidades, já tinha comido. Cara, muito... Você foi longe agora, né? É um comportamento, é assim, né, cara? Isso mostra, é por isso que eu falei que eu acho que as redes sociais, elas não são exatamente os causadores, né, desses fenômenos, né? Mas acabam potencializando, porque assim, você via isso na época do Tamagotchi, por exemplo, minigame, quem nunca teve um minigame aqui, né, que gostava de jogando até a escola, isso tudo virava uma certa febre. A questão da rede social é que ela acaba potencializando tanto isso, primeiro porque ela é super dinâmica, né, o tempo todo você tem conteúdo ali, o tempo todo você tem algo para te distrair de alguma forma, né, é diferente de um jogo que você chega um certo momento ele já não te traz mais nenhuma novidade, né? Tanto que uma das indústrias mais rentáveis nas redes sociais é a rede dos memes, né? Porque eles viralizam, eles dão visibilidade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no que o Eros falou foi justamente essa questão das pessoas quererem se sentir exclusivas, né? O quanto que não deve ser duro para essas pessoas quando elas descobrem que não são, né? E claro, eu vou pedir para que vocês façam ainda suas considerações, mas eu acho que esse assunto está muito bacana e eu acho que ainda tem muito para ser explorado e a gente poderia continuar ele na semana que vem. Vocês topam esse convite? Por mim, tudo certo, tudo bem. Sim. Eu tenho até uma sugestão também. Vamos deixar aberto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui o nosso primeiro, né, nosso primeiro tempo aqui no nosso bate-papo. Eu vou agradecer a você, Eros, Zaros, pelos bons conselhos, né, e boas informações que trouxe também para mim e para os ouvintes. E nós continuaremos na próxima, se Deus quiser. Com certeza continuaremos. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Senhores, boa noite a todos que nos estão vindo. Bom dia, boa tarde, boa vida. Lembrem-se do conselho do tio Eros. Busquem conhecimento, igual diz o ET Bilu. É a metodologia do ET Bilu. Busquem conhecimento. Eu vou me esforçar. Eu vou montar a Café com Agregadores Store pra gente vender essas camisetas, cara. Você vai ver. Vamos fazer isso. Cara, metodologia do ET Bilu. Busque conhecimento. Não esqueça. Álcool em gel. Máscarazinha na cara. E não é porque você está de saco cheio que a pandemia acabou, tá, amiguinho? Exatamente. Então, lembre-se que as coisas ainda não estão como a gente gostaria que estivesse. Gente,
fiquem com quem você acha sagrado, né? Eu vou dizer que fiquem com Deus. Fiquem com quem você considera sagrado e até breve.